Sem sombra de dúvidas, a esquerda agora está diante de um racha. Pois é, alguns saíram em defesa incondicional do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Outros saíram em ataque ao ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, agora é a própria esquerda que está partindo para o ataque. Só que tem uma dúvida muito grande nessa história toda que envolve o ministro Alexandre de Moraes. Afinal, esse ataque coordenado da imprensa ao Moraes tem o dedo dos Estados Unidos? Há um acordo do Lula com Donald Trump, com um teatro para tirar a lei Magnitsky, para deixar o restante do STF ok, e para o Moraes e talvez até o Toffoli pegarem o caminho de casa? E detalhe, isso é bom para você que é conservador ou é ruim para você que é conservador? O Alexandre de Moraes sendo convidado a sair do Supremo Tribunal Federal, ele sai elegível, inelegível? O segundo ponto, se ele sai do Supremo Tribunal Federal, ele pode ser candidato a presidente da República? Talvez não 2026, mas 2030 vem aí. E em 2030, meu amigo, será que é um plano do sistema? O sistema é paciente, a gente sabe disso. Afinal, o Lula esperou quase 30 anos para entrar na presidência e está esperando há mais de 20 anos para acabar com a fome do Brasil e não deu nem o primeiro passo. Vamos falar sobre tudo isso nesse editorial. Este é o editorial número 2 do nosso canal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Hoje, dia 26 de dezembro de 2025 ainda, mas o clima já é 2026, o clima já é eleitoral. Então bora entender tudo isso. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade, prazer e honra sempre estar entrando na sua casa para debater um pouquinho sobre política. Então, muito obrigado por confiar no nosso trabalho. Vamos entender tudo que está acontecendo, porque tem muita coisa a ser discutida em meio a essa saída do Alexandre de Moraes e em meio a 2026. Vamos entender primeiro o embate que chega para 2026. Primeiro passo, a direita chega a 2026 com divisão e Flávio abençoado por Bolsonaro. Ou seja, além de tudo, o Bolsonaro, no dia de Natal, fez uma nova carta. Nessa nova carta, o Flávio Bolsonaro, de novo, foi dado como a bênção do Bolsonaro para 2026. Ok, mas quando a gente fala em bênção em 2026, o que isso quer dizer? Olha, eu mesmo fui crítico do Flávio Bolsonaro, vocês sabem disso. Mas, pensando como alguém que aposta na direita, e que aposta numa direita que fará mudanças significativas do ponto de vista desse público, eu acho que o Bolsonaro não poderia ter acertado mais. O Eduardo Bolsonaro teria uma rejeição maior do que o Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro tem a sua rejeição, inclusive, entre os bolsonaristas. Uma rejeição fácil de contornar. Veja o meu caso, por exemplo, que não gostava muito dele. Mas, sabendo que vai ser o Flávio ou o Lula, o Flávio se torna a melhor aposta. Agora, por que a direita está rachada, segundo o Metrópolis? A bênção do ex-presidente Jair Bolsonaro ao filho e senador Flávio Bolsonaro não retirou até então nomes da direita do rol de pré-candidatos à presidência. Não. O grupo chegou a 2026 dividido, com ao menos 5 lideranças políticas assumindo oficialmente a intenção de ocorrer ao Planalto e com figuras do governo Tarcísio de Freitas, do Republicanos, como peça oculta desse xadrez político. Além do Flávio Bolsonaro, são pré-candidatos os governadores já anunciados. Eduardo Leite, que é do PSD. O Ratinho Júnior, que também é do PSD. Provavelmente haverá uma escolha entre um dos dois. E se tiver que escolher, eu torço que seja o Ratinho Júnior. Se for o Eduardo Leite, vai ser uma carta fora do baralho. Ninguém vota em Eduardo Leite. Ronaldo Caiado, do União Brasil. Para mim,
dentre os nomes, um bom nome, tá? Eu sei que vocês não gostam disso, mas na minha visão, eu tenho conhecimento de causa do Goiás, né? Um bom nome, eu votaria sem problema algum, dada a situação, os nomes que são apresentados, votaria sem problema algum no Ronaldo Caiado. Também no Zema, sem problema algum para eleição. Então aqui eu tenho 3 nomes que eu votaria, que é o Ratinho Júnior, o Caiado e o Romeu Zema. Sem problema algum eu votaria sem pestanejar contra o Lula. Mas o Flávio Bolsonaro está aí. E aí, vamos ser sinceros, nenhum desses, nem o Ratinho, nem o Caiado e nem o Zema, chegam aos pés do Flávio Bolsonaro nas eleições com o apoio do Tarcísio. O Tarcísio não vai apoiar nem o Ratinho, nem o Caiado e nem o Zema contra o Flávio Bolsonaro. Então, o candidato vai ser o Flávio Bolsonaro. Mas digamos que esses candidatos mantenham a sua candidatura. Enfim, se eles mantiverem as suas candidaturas, também está tudo ok. Só precisa ter um pacto. Esse pacto precisa ser feito. E eu acho que esse pacto já aconteceu com o Caiado. Com o Zema também não precisamos conversar muito. Eu sei que vai ser fácil. Esse pacto é que a direita não se ataque. Junte todos para atacar o Lula. No mesmo discurso, na mesma fala, na mesma sintonia. Afinal, um deles irá para o segundo turno. E todos terão que apoiar esse candidato da direita. A minha aposta é que o Flávio vai para o segundo turno. Por causa do apoio do Bolsonaro, por causa do apoio do Ratinho. Sozinho, o Flávio Bolsonaro não conseguiria. Do Ratinho não, perdão, do Tarcísio. Sozinho, ele não conseguiria. Os 4 mantiveram as pré-candidaturas à presidência da República. A dúvida para 2026 é a postura que cada um terá com relação a Flávio Bolsonaro, que é o ungido por Bolsonaro como candidato, e com os demais adversários. Nenhum deles, com exceção do Eduardo Leite, será estúpido o suficiente para entrar com ataque ao Bolsonaro. Todos, Ratinho, Caiado e Zema, precisam do bolsonarismo. Todos estiveram, do lado do bolsonarismo, e se atacar agora, já sabem o que aconteceu com João Dória. Vai acontecer com eles. Então, para eles, não é vantagem nenhuma sair atacando o Flávio Bolsonaro agora. Não faz o menor sentido, tá? Então, eu acredito que para ganhar visibilidade, vão partir para cima do Lula, tá? Então, eu acho que vai ser um ataque coordenado de vários pré-candidatos ao Lula. Modelo que aconteceu agora no Chile com muito sucesso. O Castro venceu. Então foi todo mundo contra a Jara, que era candidata comunista, que era forte. Todo mundo se juntou, 2 despontaram, 2 chegaram perto da Jara, mas perderam no segundo turno, no primeiro turno para a Jara, e no segundo turno todo mundo se uniu e pau na comunista. E vencemos lá no Chile. Simples assim. Vamos agora falar do Donald Trump, matéria do Metrópolis. Os Estados Unidos planejam armazenar e enviar imigrantes como mercadorias da Amazon. O Donald Trump é um malvadão mesmo, né? Meu Deus, que homem laranja mau. Só que não é bem assim. O que acontece é que foi comparado, a hipótese de que as deportações de imigrantes ilegais não deveriam ser encaminhadas ou enviadas para presídios comuns, junto com demais bandidos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Donald Trump também não tinha espaço dentro dos setores de imigração suficiente para colocar imigrantes ilegais. E aí o Donald Trump resolveu pegar galpões, como galpões da Amazon, foi usada a comparação, vamos pegar galpões, como os galpões da Amazon. Vamos utilizar esses galpões para poder acomodar as pessoas para que possam ser deportadas. A imprensa vem falando que as pessoas serão enviadas como mercadorias para os seus países de origem. Cá entre nós, eu tenho uma empresa de imigração, a Imigra Mais. Vocês sabem disso. E eu recomendo sempre, se você vai para outro país, para que você vai ilegal? Você só fica ilegal em outro país se você já tem problema na justiça ou se você sabe que aquele país não vai te aceitar.
E se aquele país não vai te aceitar, ali não é para você. Não é justo que você vá para lá. Cada país tem suas regras. Cada país tem as suas leis. O simples fato de você estar lá como um ilegal quer dizer que você já está infringindo as regras daquele país. Então, é lícito, é lindo imigrar, conhecer culturas novas, aprender novas coisas, mas você vai fazer? Faça do jeito certo. Olha só o quanto a imprensa está batendo no Trump aqui. O governo dos Estados Unidos estaria planejando uma nova e polêmica estratégia para acelerar a deportação de imigrantes em situação irregular. Segundo o jornal The Washington Post, o Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, pretende transformar grandes armazéns industriais em centros de detenção. A ideia é abrigar até 80 mil pessoas ao mesmo tempo, enquanto aguardam a expulsão do país. De acordo com uma minuta do plano, um alto funcionário do ICE teria comparado o modelo a um armazém da Amazon Prime, só que para pessoas. A comparação gerou críticas imediatas de entidades de direitos humanos, que veem tratamentos de imigrantes como mercadoria. Dados do próprio ICE mostram que no início de dezembro, mais de 68 mil imigrantes estavam detidos, o maior número já registrado. Quase metade desses detidos não possui condenações criminais ou acusações pendentes. Pelo plano, 16 locais menores serviriam como ponto de triagem. Depois, os imigrantes seriam encaminhados para grandes centros, alguns com capacidade para... Vocês viram um trecho do comentário dela? Foi a maior deportação da história, 60 mil imigrantes que foram presos. Quase metade não tinham condenação criminal. Ou seja, cerca de 40% não tinha condenação criminal. Quer dizer que a cada 100 mil imigrantes, 60 mil são condenados pelas justiças dos seus devidos países e sequer tiraram, a residência, a garantia de vida nesses países, porque tinham uma condenação criminal e não conseguem tirar o certificado de antecedentes criminais. É o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que levantar também, que é importante, óbvio, a gente discutir essa situação, essa circunstância, é que a outra parte, os outros 40%, estão descumprindo as regras do país. Então, é normal esperar que essas pessoas possam ser presas, ou seja, detidas até ser enviada de volta para casa. Para até 10 mil pessoas. Entre as cidades estão citadas Stanford, na Virgínia, Hutchins, perto de Dallas, e Hammond, na Louisiana. O espaço teria áreas residenciais, banheiros, cozinhas, refeitórios, atendimento médico, bibliotecas jurídicas, áreas de recreação e também setores administrativos. Algumas unidades poderiam, inclusive, receber famílias. Em nota ao jornal, o ICE afirmou que o objetivo é maximizar a eficiência, reduzir custos, diminuir o tempo de processamento e acelerar o processo de remoção, dizendo ainda que busca garantir a segurança, dignidade e respeito às pessoas sob custódia. O projeto, no entanto, ainda é um rascunho e pode sofrer alterações. Paralelamente, o governo de Donald Trump anunciou o aumento do valor pago a imigrantes que aceitarem deixar o país voluntariamente. O incentivo subiu para $3.000, cerca de R$16.700 até o fim do ano. A medida foi classificada pelo Departamento de Segurança Interna como um gesto de generosidade com estrangeiros sem status legal. Vem cá, pensa comigo. O cara invadiu sua casa, porque é o seu país, sem pedir para entrar. Porque se ele pede para entrar e você fala, ok, você está lá dentro. Eu sei que tem muita gente que está me assistindo dos Estados Unidos e talvez fica com raiva de mim, mas entendo o que eu estou falando. Você não pediu para entrar lá dentro, você entrou. O Donald Trump fala, olha, você já entrou aqui dentro, você quer ir embora? Eu te dou a passagem e mais R$16.000 para você recomeçar. Ou $3.000
para você que está aí indo para outro país recomeçar a sua vida. Vamos lá, em alguns lugares $16.000 é um recomeço de vida. E aí eles vêm falar que o Donald Trump é malvadão. E outro lugar, outra questão, o lugar onde vai ser dado para que as pessoas fiquem é um lugar onde é oferecido cozinha, biblioteca, lazer, comida, alimentação, cuidados médicos. E dizem na matéria, na capa, Donald Trump vai enviar pessoas como mercadorias, né? Dá para você entender como a imprensa né? Vamos falar do Moraes? Bora lá? Matéria do Estadão. Fernando Schuller, né? Eleição de 2026 vão funcionar como plebiscito das ações do STF nos últimos anos. Ora, né? Seria agora a mídia a portadora da bandeira de vamos eleger muita gente no Senado para empichar os ministros do Supremo? Ou seja, o discurso que era da direita e era considerado raivoso, agora é o discurso da imprensa? Apesar da postura mais crítica por parte da sociedade brasileira, frente às últimas ações do Supremo, acreditar em mudança vinda dos próprios ministros é uma ilusão, escreve o colunista. Então, o que se tem de fazer, o que se precisa fazer é eleger um Senado que não vai querer continuar omisso em relação aos ministros do Supremo. E olha só que interessante. O Moraes chegou a ligar 6 vezes para o Galípolo num dia para tratar da venda do Banco Master. Ou seja, aqui eles afirmam que a ligação é para tratar da venda do Banco Master. Ou seja, o Moraes virou o alvo certeiro aqui da imprensa. Agora, o que a gente precisa entender? Começou o processo de fritura do Supremo Tribunal Federal. A imprensa já está incomodada com o Supremo Tribunal Federal. O próprio Vinícius Carrion tinha manifestado sobre essa matéria aqui da seguinte forma. Olha, eu lembro das falas do iminente e sapiente, né, desembargador Sebastião Coelho, que disse na cara dos ministros, olha, vocês são umas figuras mais odiadas do Brasil. Pois é, eles não acreditaram muito. Mas 2026 talvez mostre o que o Sebastião Coelho disse, né? As urnas serão um termômetro disso. E aí, o Didi Red Pill fez um comentário, né? Fez uma manifestação acerca dos Estados Unidos estar por trás dessa fritura do ministro Alexandre de Moraes. E a gente vai falar sobre isso aqui. Muita gente se perguntando se existe de fato o dedo dos Estados Unidos por trás da derrocada do ministro Alexandre de Moraes. E, evidentemente, que ninguém pode cravar que isso existe ou não, mas existem indícios que apontam nessa direção. Por exemplo, por que é que a mídia está batendo tanto no ministro Alexandre de Moraes ultimamente? Quem controla a mídia no Brasil? O governo, através da SECOM, através do Sidônio, que jorra milhões de reais por mês para que a mídia fique calminha e não fale dos escândalos do governo Lula. Mas então por que essa mesma mídia está falando mal dos caras agora, do ministro Alexandre de Moraes e também do ministro Dias Toffoli? Simples, porque o governo quer. Além disso, o governo também é quem controla a Polícia Federal, que está vazando o conteúdo que está dentro do telefone celular do Vorcaro, dono do Banco Master, principalmente para Malu Gaspar. Ok. E aonde é que entra os Estados Unidos nisso? Simples também. Eles entram porque, aparentemente, a retirada da Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes fez parte de um grande acordão entre Lula e o presidente Trump. Tirariam a Magnitsky do ministro, certo? Mas, em compensação, tirariam o ministro também. Evidentemente que isso é uma negociação que não veio à tona e provavelmente nunca virá. Mas que é estranho o governo ficar aí silente,
o governo não falar nada, o governo não sair em defesa do ministro. Aliás, a única pessoa que saiu em defesa do ministro foi o decano Gilmar Mendes. Então, sim, existe a possibilidade, de fato, dos Estados Unidos estarem atrás disso aí tudo, né? Porque os Estados Unidos precisam, evidentemente, retirar o ministro Alexandre de Moraes, que, diga-se de passagem, até hoje não trouxe o Rumble de volta ao Brasil. Nenhuma canetada, o Alexandre de Moraes tirou essa plataforma de vídeos que é muito boa e até hoje eles não voltaram. Então isso, como é que eu posso dizer? Isso atrapalha os interesses das empresas americanas no Brasil e claro que o Donald Trump não está feliz. Eles devem ter feito um grande acordo lá de terras raras, de retirada dos impostos das Big Techs, etc e tal, mas sobretudo retirar o ministro Alexandre de Moraes da cadeira de ministro da Suprema Corte. Isso vai acontecer? A gente não sabe, mas que tudo indica que o ministro está cada dia mais desgastado e quanto mais desgastado, mais fácil para ele sofrer o impeachment, isso é um fato. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para ver o que acontece. Eu queria que você deixasse aí a sua opinião. Você acha que os americanos estão por trás disso ou não? E por quê? E se ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, cogite se inscrever no canal Didi Red Pill no YouTube. Pessoal, eu não tenho dúvidas. Eu já venho falando isso aqui que o Didi Red Pill falou desde o primeiro dia que começou a fritura do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, desde o início eu venho falando, sim, houve um acordão, senão o governo não estaria assim. E realmente, ninguém, mas absolutamente ninguém saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes. E o detalhe, o ataque não vem de forma alguma da direita. O ataque está vindo da própria esquerda. É óbvio que tem algumas figuras, como por exemplo, a revista Fórum, esquerdista pra caramba, que saíram em defesa do Moraes e em ataque ao Sérgio Moro, né? E a mídia, né? A Malu Gaspar. Mas, por que disso? Porque neles ainda paira a figura do herói Alexandre de Moraes, que colocou o nosso maior inimigo na cadeia, o senhor Bolsonaro. Matéria da revista Fórum, Extreme Left People, né? Ou seja, turma da esquerda radical. A Malu Gaspar compara Moraes e Toffoli a Sérgio Moro. Globo usa colonistas. Agora veja só, quando se fala de jornalistas da direita, são os blogueiros. Agora, a Globo virou uma portadora de colonistas, né? E levante ao ministro Alexandre de Moraes e ao Toffoli, né? Ou seja, ela fala que já existe esse levante. Após divulgar a narrativa baseada em fontes sigilosas, entre aspas, tá? Então, questionando aqui, né, o sigilo das fontes do jornalismo, de que Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, teria se encontrado com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para fazer pressão sobre o caso do Banco Master, a jornalista Malu Gaspar, de O Globo, divulgou um artigo nesta quinta-feira, comparando o ministro e seu colega Dias Toffoli ao ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que deixou a magistratura para se tornar um super-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e se elegeu senador após brigar com o ex-presidente. Aí é que o negócio fica interessante, aí é que fica um jogo interessante. O Sérgio Moro saiu para entrar na política. O Eduardo Tagliaferro, que foi um assessor do Alexandre de Moraes, disse que o Alexandre de Moraes, seu sonho era estar na política, ser presidente do Brasil. Será que essa fritura agora do Alexandre de Moraes para a queda do Alexandre de Moraes vai deixá-lo inelegível? E será que a esquerda não o abraçará como sucessor do próprio Lula? Será que o sistema não entendeu e quis jogar com o Trump? Tudo bem, você quer que a gente tire o Moraes? A gente tira. A gente já conheceu quem é o Moraes. Vamos tirar Moraes. A gente vai dar uma fritadinha de leve, depois a gente fala que não existiu nada disso, na pressão você pede para sair, e aí, nessa ainda tem um Lula, mas em 2030 você é o candidato da esquerda. Tudo bem? Pois é um risco. Já pensou?
Sem citar provas das tratativas entre Moraes e Galípolo, que já rebateram a narrativa, a jornalista menospreza as manifestações de ambos e diz que os esclarecimentos que nada esclarecem imediatamente passam a servir de munição ao fla-flu das redes. Quanto aos mitodependentes, está falando sobre os bolsonaristas, combustível para recorrer ao velho argumento de perseguição das fake news contra o herói da democracia. Herói da democracia, Ironizando o relato do julgamento sobre os atos golpistas que colocou Bolsonaro e sua organização criminosa atrás das grades. Então vem aqui a revista Fórum de extrema esquerda dizendo que atacar o Alexandre de Moraes não pode acontecer porque reforça o discurso dos bolsonaristas. Caramba, vocês, a grande maioria que me segue aqui é bolsonarista. Vocês estão quietinhos, tá só assistindo de camarote, rindo de orelha a orelha. Esse é um problema deles e eles que resolvam. Vamos lá, preste atenção nesse cara. Esse cara é muito perigoso da esquerda. Chama-se Jones Manuel. Para quem já viu esse cara aí, esse cara tem uma narrativa perigosa, um discurso e uma argumentação perigosa. O cara, ele é muito inteligente mesmo. E ele consegue ter um discurso muito forte, tá? Mas chama-se Jones Moura. Mas o cara já bateu, já partiu para cima do Alexandre de Moraes. Ou seja, a esquerda está rachada. O ICL do Eduardo Moreira, que é considerado um ícone da esquerda, já partiu para cima do Alexandre de Moraes. A esquerda rachou e uma pequena minoria dessa esquerda, que é menor que a direita no Brasil, é quem defende o Alexandre de Moraes. Ou seja, o Alexandre de Moraes já não tem mais alicerce, o próprio alicerce dele rachou. Escuta só. Salve, camaradas, tudo bem? João de Manuel na voz. É um escândalo, é disso que se trata, as denúncias que estão circulando na mídia burguesa, que o ministro Alexandre de Moraes fez lobby, fez pressão junto ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em defesa do Banco Master, para ter um acordo ali de fusão entre o Banco Master e o BNB, o Banco de Brasília. Veja, o Banco Master, o Daniel Vorcaro, o seu proprietário, é acusado de uma fraude de mais de 12 bilhões de reais, foi preso, é um sujeito envolvido com todo tipo de falcatrua que você imaginar, e o escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes, a senhora Viviane Bassi Moraes, foi contratada, um contrato milionário, recebendo 4 milhões de reais por mês de honorário para defender o Banco Master. Vamos lá, gente. Com todo respeito ao currículo, à história, à trajetória da senhora Viviane, é muita coincidência, que o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, contrata o escritório de advocacia, que é da esposa e o ministro do Supremo, e aí os próprios advogados do Daniel Vorcaro solicitaram que o caso do Banco Master seja julgado no STF em última instância, porque tem um deputado citado. Então, pera um pouquinho. Aí o próprio acusado abriu mão dos vários graus de jurisdição para ser julgado diretamente pelo STF. Tem uma esquerda perdida, alucinada, que correu para defender Alexandre de Moraes. Tem que defender nada não, viu? Tem que investigar, tem que ir a fundo, tem que punir todos os corruptos, tem que acabar com a privatização do Banco Central, tem que regular firmemente o mercado bancário e para cima desse povo da Faria Lima, da Febraban, e colocar um cabresto no pescoço dos bancos. Aqui a gente não passa pano para corrupção e muito menos para Alexandre de Moraes, que nunca foi de esquerda e é inimigo declarado dos direitos trabalhistas. Júnior, mas os bolsonaristas vão aproveitar isso para criticar o STF. Pois é, a gente, que é comunista, critica o STF antes de existir bolsonarismo e critica pelos motivos certos. Pois é. Olha, vocês sabem que eu sou um pacificador, sabe? Eu detesto briga, eu acho que tudo tem que ser resolvido no diálogo. E como pacificador, nesse discurso aqui, nesse racha que está acontecendo na esquerda em relação ao Alexandre de Moraes, eu do fundo do meu coração, como pacificador, desejo que vocês briguem muito, mas que saiam no tapa, que se engalfinhem, que se mordam. Porque o que vocês fizeram em relação ao ex-presidente Bolsonaro, passar por cima de todos os princípios, do devido processo legal, aceitar que um ex-presidente seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal, jogar no lixo
todos os princípios básicos de um devido processo legal, de um processo que inicia, né, na sua competência certa. Sinceramente, eu quero que vocês se engalfinhem, façam o que vocês acharem de melhor, furem o olho do coleguinha, façam o que vocês quiserem, porque vocês são culpados do Brasil estar onde está. Essa é a verdade, tá bom? Dito isso, muito obrigado a todos vocês pela confiança, pela credibilidade, né? Tá aqui. E aí, na sua opinião, cai, não cai? O que acontece com o Alexandre de Moraes? Coloca no comentário, quero saber o que você pensa sobre isso aí, meu nobre, caro, ilustre amigo que está assistindo, tá? Lembrando que daqui a pouco, às 4 horas da tarde, a gente está de volta com mais um editorial para vocês. Fechado? Obrigado. Pessoal, nos últimos 2 vídeos eu gravei com esse celular aqui, tá? Agora, eu gravei com outro celular, para tentar tranquilizar aqui, né? Para ficar mais fácil, para não ficar aparecendo aquelas mensagens. E aí vocês vão me confirmar se o áudio ficou bom, se não ficou bom, se esse tá igual ao outro, se tá melhor, se tá pior. Só pra gente ter uma noção aqui, tá? Eu tô aqui gravando no meio da viagem para vocês. E a Anta aqui esqueceu de trazer um microfone adequado. Eu trouxe o Lark, tá? Microfonezinho bom. Mas no computador essa birosca não funciona de jeito nenhum, de jeito maneira. Então não tô dando conta. Não sei se é eu que sou burro ou o microfone que não deu certo no computador. Então, tô sem câmera, esqueci de trazer. O microfone que eu trouxe é só um microfone de gravação. Então, me diz aí, né, o que vocês acham sobre o áudio, né? O vídeo eu tô vendo que tá legal, o áudio aqui desse conteúdo, tá bom? Obrigado, fica com Deus e até o próximo.